Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos saudáveis, tranquilos, serenos. Então, estou passando para gravar um vídeo rapidinho para contribuir pelo menos um pouquinho com vocês a respeito da atividade dessa semana. Essa semana vocês vão ler, né, nesse tempo de quarentena, vocês vão ler a respeito do classicismo, a arte da literatura renascentista. Mas antes da gente falar sobre o classicismo, eu convido a vocês a gente retornar um pouquinho no tempo para a gente fazer conexão, para as coisas fazerem mais sentido na nossa cabeça, tá? Então vamos lá. Vocês se lembram que nós trabalhamos a respeito do trovadorismo? Lembram? E que no trovadorismo nós estudamos todo o contexto social da época. Nós estudamos sobre a produção literária da época, que eram as cantigas, que o próprio nome já diz, cantigas feitas para serem cantadas. Cantadas onde? Nos palácios, né? Só para a nobreza. Lembram? Que ali existia o sistema do feudalismo, que é nada mais é do que grandes, quem tinha terra, oferecia um pedaço de terra para quem não tinha, para trabalhar, em troca oferecia proteção. Mas, na verdade, esses caras não eram explorados, porque eles produziam ali para o seu sustento, mas passava parte da produção para o senhor feudal, pagavam impostos e tudo mais. Nós não vamos ficar falando muito, não, porque senão o vídeo fica muito grande. E como eu disse para vocês, a literatura nada mais é do que o pensamento do homem em um determinado período da história. Por isso que a história e a literatura é atrelada. Por isso que sempre que nós formos estudar alguma escola literária, nós vamos estar falando alguma coisinha do contexto da época, do contexto histórico. Certo? Então, trovadorismo, lembra? Das produções literárias eram as cantigas e o que eu quero falar para vocês. Mais importante, eu acho que a imagem não está muito legal, mas lembre de eu comentar com vocês a respeito da pirâmide social. Lembre que aqui na base da pirâmide está toda a classe e a camada mais pobre, os servos, os trabalhadores, os marginalizados, tá vendo? Os marginalizados é aqueles que estavam à margem de tudo. Então, mais acima tinha um grupo mais modesto um pouquinho, mas estava ali camponeses que tinham pequenos pedaços de terra, os artesãos, alguns como pequenos comerciantes, e parte da igreja que era mais assim mais baixa, mas tinha, né? E aí vem a separação da elite, que vem a nobreza, junto com a nobreza, ali o pessoal da igreja, né? Clero, né? O alto clero. E aí, gente, eu chamo a atenção para a gente parar e pensar um pouquinho no poder que a igreja tinha. Observe que acima que a igreja estava aqui, acima da igreja estava só o rei. O rei estava lá no topo da pirâmide. Era a cereja do rei. Então a igreja com o rei estava ali juntinho. Então o poder da igreja era muito grande. A religiosidade era muito forte. A igreja tinha muitas propriedades. Muitas propriedades. Então, então as pessoas pensavam assim que tudo ali era vontade de Deus. O rei era o enviado de Deus, porque a igreja tinha um poder muito forte sobre as pessoas. Então, quando a gente fala, e eu quero que vocês gravem essa palavra, teocentrismo. Então, a principal característica do trovadorismo é o teocentrismo, Deus como centro. E uma palavra puxa a outra. Deus, religiosidade, fé, é razão ou emoção? Emoção, e essas são as características do trovadorismo, tá? Então, vamos lembrar dessas características e da principal, que é o teocentrismo. Deus como o centro. O homem nascia assim, morria assim, porque Deus queria assim.
não questionava. E aí, nós vamos, vem uma galera aí que começa a questionar. Então, esse período, eu não vou chamar de escola literária, nós vamos falar um período de transição. Entendem isso? Aqui está o trovadorismo e, de outro lado, o classicismo, que é o que nós vamos estudar hoje, e no meio, no centro, está o humanismo, que é o quê? Um período de transição. É o momento em que o homem começa a questionar, começa a buscar respostas, começa a perceber ali que algumas coisinhas ali não estavam certo não, tinha alguma parada acontecendo ali que não estava legal não, que aquilo ali não poderia ser vontade de Deus não. E começou a questionar e apontar e falar, olha, Deus é maravilhoso, Deus é tudo, Deus é master, mas será mesmo que isso aqui é vontade de Deus? Será que tem um dedinho do homem aqui não? Então, esse homem do humanismo começou a questionar. Então, nós saímos do teocentrismo, que é o Deus como centro, e olha aí mais, vem para o humanismo. Agora, o que prevalece é o humano, homem como centro. E aí, eu não posso passar adiante sem falar de duas pessoas para vocês. Pense assim, olha, nós não tinha editoras, nós não tinha prensa, então assim, todas as produções literárias lá do trovadorismo eram ali guardadinho em cancioneiros, vocês lembram? Era o cancioneiro, coletâneas de poesias que eram guardados, cantigas, né? E aí, muitas coisas se perdiam. Então, na época do humanismo, o Fernão Lopes foi contratado como cronista. Gente, pensem, por favor, a importância disso. Se esse cara tinha ou não tinha lá, assim, vamos dizer assim, prestígio. O cara foi contratado para ser o cronista. E ele escrevia ali toda a história ali, quem saiu, quem entrou, quem mandou, quem desmandou, o que aconteceu em determinado período, o que foi mais significante, os feitos. Ele escrevia essas crônicas históricas. E também escrevia as poesias palacianas. Eu falo sempre para vocês que o nome nos diz muito. Assim como eu perguntava para vocês, cantigas eram feitas e vocês respondiam para serem cantadas. Agora eu falo para vocês, poesias palacianas. Onde é que essas poesias iam parar? Era produzida para ser declamadas onde? Nos palácios. Poesias palacianas. Então, nós saímos aqui das cantigas e chegamos agora nas poesias palacianas e no cronista bambambam, topíssimo, que é o Fernão Lopes. Agora, tem outro nome também que é impossível da gente passar por cima e de vocês engravar. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm aqui na professora querida de vocês. Falou em humanismo, lembra? Humanismo, que é a parte que o homem começa a perguntar e querer saber, e pulga atrás da orelha o tempo todo, vocês vão lembrar de um cara chamado Gil Vicente. Gil Vicente é o pai do teatro. Então, junto com a poesia palaciana, com as crônicas, chegou também o teatro. E Gil Vicente, gente, quando eu falo assim que agora o que predomina é o homem como centro, o Gil Vicente tinha sua religiosidade. Não é porque agora o homem começou a questionar e começou a ter um senso crítico muito aflorado, que o poder da fé foi abandonado e que a igreja foi abandonada, não. O Gil Vicente era católico. E ele escreveu os seus autos e suas farsas, e ali nos seus autos, que tinha assim como temático cunho religioso, e ele fazia várias críticas, inclusive no Alto da Barca do Inferno, que ficou muito conhecido. São duas barcas ali que as pessoas chegavam, e uma barca ia para o céu, outra ia para o inferno, e ali era um julgamento. E inclusive teve pessoas de dentro da igreja que entrou na barquinha do inferno. Então, Gil Vicente, mesmo com a sua religiosidade, mesmo com o seu catolicismo, ele mostrou ali um humano que não era assim, lá essas coisas não, que estava um pouquinho meio sujo. E aí falou
da prostituição, falou dos cobradores de impostos, falou dos agiotas e julgou um monte de gente. E as farsas tinham um cunho mais humorístico, mais cômico, tá? Então lembra desses dois nomes, humanismo, nós vamos pensar, humanismo vocês vão pensar por quê? O homem como centro, por que o homem agora está como centro, por que o homem está se percebendo, se descobrindo? Porque está mudando, a história está mudando. O feudalismo já começou a entrar em decadência porque surgiu aí uma nova classe, surgiu aí Burgos, que eram pequenas cidades, e estava surgindo aí a burguesia, o pessoal começando a comercializar, começando a lidar com dinheiro, começando a pensar assim que, nossa, eu posso não viver mais só do escambo, que é troca, e eu posso comercializar e ter contato com dinheiro, e por aí vai. Tá? Então, vocês vão lembrar disso. O humanismo é o homem como centro, né? O antropocentrismo, e de dois nomes muito importantes, que é o Fernão Lopes, que é um cronista, e o Gil Vicente, porque ficou considerado o pai do teatro. Ok? Fechou? Então, vamos caminhar mais um pouquinho.